Nesse episódio, seguimos na direção de Bagdá e passamos por Hatra, a mais preservada cidade do Império Parta no mundo e pouquíssimo visitada. Se você está chegando agora no canal, somos Ana e Zé, estamos a caminho da China, viajando pelo Oriente Médio em um motorhome vintage. Vem com a gente! Bom dia! Estamos na nossa terceira noite em Mossul e hoje a gente dormiu aqui nesse estacionamento que fica atrás de uma mesquita e tem uma cabine policial bem aqui atrás. Agora a gente está seguindo para o nosso próximo destino. Vamos ver como será o dia de hoje. A gente ainda não sabe, a gente tem que comprar ticket e a gente tem que torcer para não estar chovendo no lugar. Bora! Viemos comprar ingresso para uma atração pela qual a gente vai passar agora, que chama Hatra. E esse bilhete só é vendido aqui em Mossul, não é vendido no local que fica 1h30 mais ou menos daqui. Mantenha-se à esquerda, e certinho. Aí a gente caiu nesse trânsito assim. aqui, olha lá, galera. Mantenha-se à esquerda, certinho. Caímos nesse trânsito de início de manhã, no rush. É uma área bem popular, aparentemente mais popular do que a área onde a gente ficou estacionado. E aqui a gente vê uma presença muito grande de pessoas com roupas tradicionais. Mantenha-se à esquerda, certinho. Em seguida, você faz assim. Né? Mantenha-se à esquerda, certinho. Direito, Esquerda. Em 200 metros, vê só. Mantenha-se à direita, certinho. O ônibus ali, olha, tudo colado no fio. já foi. Gente, a rua micro estreita, acabamos de esbarrar o retrovisor ali, ó. Mas deu pra passar. Tem que ajustar ele. Tem, vou ajustar ali na frente, peraí. Um pouquinho pra dentro. Passei primeiro aqui. Quer ajustar logo aqui? Não, pra chegar ali na esquina. Se entrar um carro aqui, fudeu. Agora entra à direita. Consegue chegar lá? Consegue. Parece que tem uma entrada na porta ali pra lá. Ah, consigo. Nesse movimento de reestruturação e reurbanização da cidade, a gente observa a infraestrutura da parte elétrica. Então a gente tem aqui um bom exemplo disso. Aqui postes que já estão novos, instalados, com a fiação toda embutida. E aqui na frente o que foi a instalação elétrica nesse período, né? De onde eles estão saindo para onde eles estão indo. Então a gente vê aqui, olha, toda essa fiação exposta, fios e fios e fios, pendentes aí nos postes, uma instalação precária, mas que vindo de uma situação de conflito, a gente entende. Saindo agora aqui de Mossul, ficamos 3 noites na cidade. A noite de ontem a gente ficou aqui porque a gente quer visitar um local aqui perto que é muito importante historicamente. E quando a gente foi comprar os ingressos, o local que vende estava fechado porque ontem foi dia de pagamento dos funcionários. Então eles não trabalham, eles têm tipo um dia livre para poder receber o pagamento, pagar suas contas, etc. Então a gente resolveu ficar na cidade ontem para poder comprar os tickets hoje pela manhã e poder fazer esse passeio. Então acabamos de comprar os tickets e estamos aqui agora deixando a cidade de Mossul. Vamos atravessar agora o Rio Tigre. Importante Rio Tigre. Quem lembra aí das aulas de Geografia e História, gente? Quinta série B, bora lá! Tigrão, tá, abri aqui. Vou pegar o banco. E hoje o dia tá mais frio, o dia tá chuvoso. A gente espera que a gente tenha uma viagem tranquila. Esse é o Rio Tigre cortando Mossul. Mossul é a segunda maior cidade do Iraque. Tem uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, 1.800.000 e poucas mil pessoas. É uma cidade muito pulsante que está nesse processo aí, né, de reconstrução, reurbanização, retomada pós-conflitos.
pessoal, e segue a urbanização. Mesmo local, né, mais periférico, mais já saída de cidade, né, essa vibe assim, de saída da cidade, a gente observa esse cuidado com o paisagismo. Gente, essa avenida aqui é como se fosse a nossa Avenida Brasil, que sai no Rio de Janeiro, né, ou a Fernão Dias em BH, que são as vias de saída, de acesso principal à cidade. A gente vai pegar aqui a Highway 1, que liga a gente de Mossul a Bagdá. E aí a gente observa também, nesse sentido, esse cuidado com a questão estética, que pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem estudado, é uma característica muito forte que vem como herança da Pérsia antiga, né? Então, imagina a nossa Avenida Brasil no Rio de Janeiro, imagina a Fernão Dias. Mantenha-se à esquerda, certinho? Todo mundo. O mais engraçado é cumprimentar policial. Eles têm aquela cara meio marrenta e quando se cumprimenta eles ficam todos felizes e retribuem. Vire à esquerda, certinho? Bem em seguida, bacana. você faz assim. Vire à direita, Eles são certinho? muito amigáveis. Esse cruzamento aqui é um exemplo de como as pessoas viram. Imagina na Avenida Brasil você fazer uma manobra dessa. É mais ou menos a referência. Aqui entramos na Highway 1. Em 200 metros, vê só. Atra fica a 120 quilômetros de Mossul. São 90 quilômetros na autoestrada e 30 quilômetros na estrada secundária. Cruzamos agora o nosso primeiro checkpoint, aqui na hora que a gente sai da estrada principal e pega a estrada que leva a gente até Atra, o reino de Atra. Ela fica no deserto de Nínive e a paisagem é essa, gente, desértica, com pastores e seus rebanhos de ovelhas e uma estrutura bem simples. A estrada é irregular, meio esburacada e essas construções bem antigas, todas de adobe. A região foi ocupada pelo Estado Islâmico em 2015 e por causa disso são 3 postos de controle militar, os checkpoints, nesse trajeto de 30 quilômetros. O acesso é limitado e você precisa apresentar os ingressos e o passaporte em cada posto de controle. Os brasileiros chegando oficialmente no sítio arqueológico de Atra. Você chegou ao seu destino. A Popopoa nos trouxe até Atra, um dos sítios arqueológicos mais importantes aqui do Iraque. Vamos conhecer? Atra, galera. Olha só. Atra foi uma cidade-fortaleza fundada no século III a.C., ou seja, tem 2.500 anos, gente. Ela floresceu sob o Império Parta, uma das maiores potências da antiguidade. Foi um importante entreposto comercial e cultural, além de controlar as rotas comerciais mais lucrativas da época. Atra era uma ponte entre Oriente e Ocidente e impedia que chineses e romanos negociassem diretamente. A população chegou a 50 mil pessoas. Atra tinha uma defesa impenetrável com muralhas duplas que resistiram a ataques romanos por séculos. A arquitetura híbrida da cidade, misturando elementos de várias civilizações, marca o papel que a cidade tinha como entreposto cultural de civilizações antigas. Atra foi uma cidade enorme e conhecida pela diversidade cultural, religiosa e etc. Então aqui dentro, na cidade, você tinha diversos templos que contemplavam diversas religiões e eles tinham uma linha um pouco politeísta também. Tinha o deus do sol, tinha deuses que reverenciavam a natureza. O monumento mais emblemático e mais retratado aqui de Atra é esse aqui, o Templo de Shamash. Ele era considerado o deus do sol, da justiça, da verdade e das profecias na religião mesopotâmica. E seu culto era central aqui em Atra. O templo tem essa fachada monumental, gente, olha isso. E essas colunas coríntias, um dos estilos clássicos da arquitetura grega.
Esse templo aí que a gente vai visitar é o templo de Alat. Alat era uma das principais divindades da crença árabe pré-islâmica e era a deusa que representava a fertilidade, o amor e a proteção nas guerras. Ela era chamada também de Alat Atena, numa referência à deusa grega Atena, que é a deusa das guerras, a guerreira. E esse é um exemplo do sincretismo que existia em Yatra, como que as culturas e as crenças se misturavam. E aqui, olha, a gente vê diversas esculturas. Parte desse patrimônio, infelizmente, foi muito danificado durante o período que o ISIS ocupou essa região. Gente, aqui, pegando a proporção do Zé, vocês conseguem ter uma ideia da altura e da dimensão dessa porta, dessa entrada, desse lugar. Este é o templo de Sharihu. Seu nome aparece em textos aramaicos e ele provavelmente era parte da elite sacerdotal que manteve Yatra como um grande centro sagrado. Alguns templos menores, como este, têm inscrições com nomes de nobres e a construção pode ter sido financiada por eles. A gente fica sem palavras aqui, gente. É absolutamente incrível andar por essas ruínas, por essas colunas, sentir a diversidade que fundou esse lugar. Referências persas, mesopotâmicas, romanas e nabatéias. A grandiosidade de Yatra impressiona em todos os aspectos, assim, a dimensão do local, as ruínas com essas colunas colossais, os templos, o conceito, um símbolo de convivência, respeito e tolerância entre culturas, onde deuses gregos, mesopotâmicos e árabes eram venerados lado a lado. Um outro motivo para a gente estar muito, muito feliz é que quando a gente veio para cá choveu, o tempo está fechado, nublado desde de manhã e agora que a gente chegou aqui, abre esse sol, esse dia bonito que permite a gente ter imagens e ter uma experiência ainda mais viva, mais iluminada do lugar. Ah, gente, o pilar aqui eu tô vendo aqui, tem mais ou menos 1 metro no meu braço, tem aqui assim o meu ombro. Aqui tem um pouquinho mais de 1 metro e aqui na lateral tem um pouquinho menos de 1 metro. Então bota 1,20 por 90. Gente, e essa arquitetura híbrida, né, que a gente vê aqui em Yatra, misturando elementos de várias civilizações, marca o papel que a cidade tinha como entreposto cultural entre vários povos e várias civilizações antigas. Yatra é o exemplo mais preservado e o que mais informações trouxe sobre a cultura parta. Por causa de todo o sincretismo religioso, com várias crenças convivendo de boas, na paz, e seus mais de 20 templos, Yatra ficou conhecida como a Casa de Deus. Em 1985 foi destacada como Patrimônio Cultural da Unesco. Em 2015, o ISIS ocupou Yatra e as marcas das batalhas que aconteceram aqui ainda são visíveis. Marcas nas paredes que mostram artilharia de diversos calibres, assim.
Gente, aqui a gente observa marcas explícitas do conflito. Essa parede aqui especificamente está toda cravejada de bala. A gente vê que teve uma batalha intensa aqui nesse local. Ali, olha, tem um poste ali também que está completamente baleado. Aqui também, olha, todas essas marcas aqui foram deixadas pelo conflito recente com o ISIS. As tropas internacionais contribuíram com a retomada da região pelo governo do Iraque. E é muito louco pensar que isso aconteceu há apenas 10 anos e que essas marcas são tão recentes. Nesse período, muitas esculturas foram destruídas porque o ISIS seguia uma interpretação radical do Islã, condena a adoração de ídolos, e eles consideravam os templos e as estátuas de Hatra como símbolo da idolatria pré-islâmica. Essa estátua aqui, por exemplo, ela era utilizada pelo ISIS para praticar tiros simulando que era uma pessoa. A chegada até aqui, ela é revestida de muita segurança. Depois que a gente sai da estrada principal, a gente passou por 3 checkpoints, nos quais a nossa identidade foi verificada, passaporte, documentação do carro, tickets. Quando a gente chega aqui na portaria, o segurança faz contato com o diretor do local, que vai receber a gente na sua sala e onde ele valida os tickets. E depois, quando a gente estiver saindo daqui, a gente tem que passar na oficina da polícia, no escritório da polícia, para que eles façam cópia do nosso passaporte antes da gente ir embora. Força, Zé Joaquim! Uma curiosidade sobre esse local. A cena de abertura do filme O Exorcista, que acontece em um sítio arqueológico, foi filmada aqui em Hatra. E nessa cena a gente consegue ver algumas das estátuas que foram destruídas. Depois de 30 anos, deu até vontade de assistir esse filme de novo, gente. Vocês repararam que éramos os únicos turistas visitando Hatra nesse dia? Olha que privilégio visitar esse lugar com tanta exclusividade. A existência de Hatra e sua história foi uma descoberta incrível. Nunca tínhamos escutado falar daqui. Faz a gente pensar sobre quantas coisas incríveis que a gente ignora e que estão espalhadas por esse mundão de Deus. Para terminar, presenteados pelo universo. Chuva na ida, chuva na saída agora e esse tempo excelente que vocês viram aí durante a nossa visita. Este é o universo. Obrigada demais pela cumplicidade e proteção. Bora!